Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Aqui, Rosenberg Luz, e pela graça de Deus, vamos estudar mais uma lição. A promessa do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na tua presença nós nos encontramos. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tua graça salvadora em nosso favor. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor venha, por meio do Espírito Santo, alimentar as nossas vidas. Nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, é fundamental para o cristão. É fundamental por várias razões essenciais. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade, que nos leva a Cristo e nos guia em toda a verdade. Por isso é fundamental para o cristão manter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. É por meio da obra do Espírito Santo que compreendemos a palavra de Deus. Reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos também o juízo de Deus sobre a humanidade. É o Espírito Santo que confirma a verdade e dá testemunho de Cristo. Como diz o texto, e nós somos testemunhas, e também o Espírito Santo. O Espírito Santo atua como testemunha divina, confirmando no coração do crente a veracidade da mensagem do Evangelho. Além de nos guiar a Cristo, além de nos guiar a toda a verdade, porque Cristo é a verdade, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a presença do Espírito Santo garante que a fé cristã não está baseada apenas em argumentos humanos, mas está baseada em uma ação viva de Deus. O Espírito Santo não se limita a uma época ou a alguma etnia. Cristo declarou que a influência divina de seu Espírito permaneceria com seus seguidores até o fim. Atos dos Apóstolos, página 49. Assim, a promessa do Espírito Santo é universal e não está limitada a uma geração ou povo. Jesus, ele garantiu que o Espírito Santo estaria com seus seguidores até o fim dos tempos. E ele guiaria, fortaleceria e capacitaria a sua igreja para cumprir a sua missão. Dessa forma, o Espírito Santo foi prometido e está disponível a todos os que buscam a Deus com sinceridade e fé. E o poder do Espírito Santo é dado àqueles que são sinceros. O poder do Espírito Santo é essencial para a vida cristã e para o avanço do Evangelho. Estamos eu e você orando pela descida do Espírito Santo. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos também compreender que o Espírito Santo é dado àqueles que buscam a obediência. É dado àqueles que obedecem. E isso mostra que a relação com Deus não é apenas na teoria, mas na prática. E o Espírito Santo é concedido como um sinal de comunhão com Deus para aqueles que o seguem com sinceridade. E a obediência então abre espaço para que o Espírito Santo atue plenamente na vida do cristão. O Espírito Santo também guia, ensina e fortalece os cristãos, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, página 49. A promessa do Espírito Santo não se limita a uma época. Então, o Espírito Santo é atuante em todas as épocas e em todas as culturas. O Espírito Santo ele ensina, conforme João 14:26. O Espírito Santo ele lembra os ensinamentos de Cristo a todas as pessoas. É o Espírito Santo que nos concede, então, a sabedoria espiritual e fortalece o crente, fortalece o cristão para combater as lutas da fé. E algo muito importante é o Espírito Santo que nos capacita para a missão. Sem o Espírito Santo, a igreja não conseguiria, então, alcançar o êxito na missão cristã. É o Espírito Santo quem dá o poder para vivermos o testemunho cristão na nossa vida. É o Espírito Santo que transforma nossas palavras em mensagens que tocam os corações. Por isso, é impossível cumprirmos a missão de Deus sem depender da obra do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro tópico, obediência, o fruto da fé. Letra A,
Ao aceitarem Jesus pela fé, o que os crentes recebem no coração, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 1 a 5, nos mostra que, ao aceitarmos Jesus pela fé, somos justificados e passamos a ter paz com Deus. Essa condição espiritual não apenas traz reconciliação com Deus, mas também abre o caminho para uma vida transformada. A fé nos dá acesso à graça de Deus, na qual devemos permanecer firmes. E a fé nos leva, então, a nos gloriar mesmo nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, experiência, esperança. E essa esperança é segura porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Dessa forma, nós podemos compreender que a verdadeira fé não é apenas crer, mas também é resultado de uma vida de obediência motivada pelo amor. E a obediência, nesse contexto, não é um esforço humano, mas é um fruto natural da fé viva que vem por meio do Espírito Santo. Assim, a obediência que o ser humano presta a Deus é resultado do seu relacionamento direto com o Espírito Santo. Letra B. Como o amor de Cristo se manifesta na vida do crente? João 14, verso 15 e 21, 1 João 2, verso 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aqui a palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro amor por Cristo se expressa por meio da obediência à sua palavra, à sua lei. Nós podemos ver aqui em João 14, verso 15, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, amar a Jesus não é apenas um sentimento, mas é uma atitude prática, obedecer aos seus mandamentos, aos seus ensinos. A obediência é um sinal visível do amor por Cristo, é uma resposta, do nosso relacionamento com Deus. Todo aquele que é obediente à palavra de Deus, Jesus promete que esse crente será amado pelo Pai. E Cristo o amará e se manifestará a ele. Assim, o verdadeiro conhecimento sobre Deus está ligado à obediência, à prática da palavra de Deus, à obediência à lei de Deus. E quem conhece a Deus de verdade demonstra isso guardando seus mandamentos. O segundo tópico, uma necessidade essencial. Quem Jesus prometeu enviar para consolar os discípulos, conforme João 14, 16 a 18. Jesus prometeu então enviar o Espírito Santo, chamado de o outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito que os guiaria em toda a verdade, para estar com os discípulos para sempre. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mas que os discípulos conheceriam, pois ele estaria com eles e neles, no coração deles. O Espírito Santo ele já atuava desde o início da obra da redenção, mas os discípulos só sentiram necessidade dele após a partida de Cristo. Enquanto Cristo estava aqui nessa terra fisicamente, eles não sentiam essa carência. Mas após a ausência de Cristo, o Espírito Santo foi enviado como o outro auxiliador. A letra B. Como Cristo viveria no coração dos discípulos, conforme João 14, 19 a 23. Cristo viveria no coração dos discípulos por meio do Espírito Santo. Quem o ama e guarda os seus mandamentos será amado pelo Pai, e tanto o Pai quanto o Filho fariam morada no coração dessa pessoa.
E embora invisível ao mundo, Jesus continuaria presente na vida dos seus seguidores por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na Terra, sem limitações humanas. Por isso, sua presença através do Espírito Santo seria mais próxima e constante do que quando estava fisicamente aqui na Terra. Jesus também previu os sofrimentos dos discípulos e os consolou com a promessa da sua presença contínua. Essa promessa se estende a todos os crentes fiéis até hoje, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de perseguição, de dor, de solidão. E o Consolador, o Espírito Santo, sempre estará presente, sustentando e animando os servos de Deus, independentemente das circunstâncias. O terceiro tópico, o professor. Letra A. Como o Consolador influenciaria a memória e o entendimento dos discípulos, João 14 e verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o quanto tenho vos dito. Então Cristo prometeu que o Espírito Santo, enviado pelo Pai em seu nome, ensinaria todas as coisas e faria os discípulos lembrarem dos ensinamentos de Cristo. Os discípulos eles não compreendiam plenamente os ensinos de Jesus enquanto ele estava com eles. Muitas lições pareciam confusas ou foram esquecidas, mas o Espírito Santo seria enviado para trazer à memória essas verdades e revelar novas compreensões, e despertaria então no coração deles o entendimento espiritual necessário para valorizarem as coisas celestes. O Espírito Santo seria o seu verdadeiro mestre, o seu verdadeiro guia, o seu professor. Quando vier aquele Espírito da verdade, disse Jesus, ele vos guiará em toda a verdade. Letra B. O que mais o Consolador faria pelos verdadeiros seguidores de Cristo? João 16, 12 a 14. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Assim, o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade, anunciaria coisas futuras e glorificaria a Cristo, revelando tudo o que vem dele. Jesus ele não revelou tudo aos seus discípulos de uma vez, porque eles não estavam preparados. O Espírito Santo seria o responsável para continuar essa obra de ensino gradual, e esse ensino então seria gradual. O Espírito Santo seria o professor dos discípulos. O cristão ele deve se entregar totalmente à direção do Espírito Santo, deixando de lado suas ideias preconcebidas e buscando estudar as Escrituras com humildade e com um desejo sincero no coração de aprender. Então o Espírito Santo ele vai fazer a obra. Sem o Espírito Santo, não é possível compreender corretamente a revelação da Bíblia, a revelação divina. Ele também é quem nos traz à memória as promessas de Deus nos momentos de tentação, nos momentos de provações, mas desde que essas verdades tenham sido previamente estudadas e armazenadas no nosso coração. O quarto tópico, um legado de paz. Letra A. Que promessa maravilhosa Jesus deu a seus fiéis seguidores. Uma promessa que seria de grande ajuda em tempos de adversidade. João 14, 27 a 29. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus prometeu deixar sua paz aos discípulos, uma paz verdadeira, uma paz duradoura, diferente do que o mundo oferece. E ele os encorajou a não se perturbarem nem temerem, não ficarem com medo da sua partida. Ele disse isso aos discípulos antes dos acontecimentos difíceis, para que quando tudo ocorresse, eles crescem nele. Jesus não focou em suas dores ou na sua morte iminente, mas ele presenteou os discípulos com um legado de paz. Essa paz não vem da conformidade com o mundo, mas de uma ligação profunda com Deus. Mesmo em meio a conflitos, perseguições, a paz de Cristo permanece dentro dos nossos corações. A força dos que sofreram por amor à verdade no passado vinha dessa união com Deus. Quando os fiéis enfrentam então tribunais, enfrentam prisões,
Cristo está ao seu lado, oferecendo o seu amor, oferecendo a sua paz, o seu consolo e sua força. A letra B. Ao fim de sua missão, o que Jesus foi capaz de afirmar sobre si mesmo, João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus, ele afirmou que o príncipe deste mundo, Satanás, se aproximava, mas que não tinha nada nele, ou seja, nenhum ponto de acesso ao seu coração. Ao contrário dos seres humanos, em que Satanás encontra desejos pecaminosos para explorar, Cristo não cedeu a nenhuma tentação. Ele passou por intensas provações, mas manteve-se leal a Deus em todos os momentos. Ele nunca deu ao inimigo nenhuma vantagem em sua vida. Assim, antes de partir, Jesus deixou aos seus discípulos um presente precioso, a sua paz, uma paz interior, firme mesmo em meio à dor, mesmo em meio a perseguições e incertezas. Essa paz vem da ligação com Cristo, que está ao lado dos fiéis em cada momento difícil. E Jesus também nos deu o exemplo ao enfrentar as tentações de Satanás sem ceder a elas, mostrando ao ser humano que é possível viver uma vida com integridade, uma vida com fidelidade, mesmo sob forte pressão. Quinto tópico, a paz de Cristo. Letra A. Qual é a única forma de podermos encontrar paz com Deus? João 16:33, Efésios 2, 13 e 14. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A única forma de obtermos paz com Deus é por meio de Cristo. Ele disse: em mim tenhais paz. Pelo seu sangue nós fomos aproximados de Cristo e Ele mesmo é a nossa paz, quebrando as barreiras que nos separavam. Conforme Efésios 2, de 13 a 14. Em nossa própria força, nós não conseguiremos vencer as tentações e as fraquezas da natureza caída. Satanás ele tenta explorar essas debilidades, mas Cristo venceu o mundo e ele preparou o caminho para a nossa vitória. Agora nós precisamos nos apegar a Ele. E Ele nos assegura que não estamos em desvantagem, pois nos oferece força e ânimo para resistir ao mal. A verdadeira paz vem ao confiarmos plenamente em Cristo e em sua vitória em nossa vida. Letra B. O que é exigido do crente que deseja estar em paz com Deus? Salmos 119, 165. E qual será a experiência desse fiel? 1 João 3, verso 22. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Para ter paz com Deus, é necessário amar e obedecer à sua lei. Quem ama a lei de Deus tem muita paz e não tropeça. Além disso, Deus atende às orações dos que guardam seus mandamentos e que faz o que lhe agrada, conforme Salmo 119, verso 165 e 1 João 3, verso 22. Irmãos e irmãs, aqueles que decidem agradar a Deus em tudo, receberão dele a sabedoria, receberão a força, a direção clara, receberão o Espírito Santo na sua vida. E Deus revela a sua vontade pessoalmente àqueles que o buscam com fé, assim como fez com Enoque e tantos outros homens e mulheres no passado. A paz de Deus não é apenas a ausência de problemas, mas é o resultado de uma vida de comunhão, uma vida de obediência e confiança em Deus. Assim, a verdadeira paz, ela só pode ser encontrada em Cristo, porque Ele venceu o mundo e nos aproxima de Deus por meio do seu sacrifício, e Ele nos oferece também o auxílio do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E para desfrutar dessa paz, o crente ele deve amar a Deus e obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, e precisa buscar viver de forma que agrada ao Senhor, confiar no Senhor plenamente e em sua direção. E essa paz, ela não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento real e ativo com Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra, que possamos abrir os nossos corações para
recebermos o Espírito Santo a cada dia. Tendo uma vida aberta ao Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.